Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início ao exame de qualificação do projeto de tese da discente Antônia Jaine da Silva Pereira. A banca conta com a participação das professoras doutoras Joyce Melo Vieira, Unicamp, examinadora externa, Luana Mirra, UFRN, examinadora interna, e do professor doutor Moisés Aguirre, UFRN, examinador interno. Desde já, os nossos agradecimentos às professoras e ao professor. Uma honra tê-los conosco nessa banca, da Jaine. Jaine, você tem de 20 até 25 minutos para apresentar e depois seguiremos para as palavras da banca. Certo. Vou colocar a apresentação. Israel, agora não está aparecendo aquela segunda janela com a apresentação já ampliada. Está aparecendo só a do aplicativo. Você inicia a apresentação, aí depois você alterna, Alt Tab e vai lá para o Zoom que você consegue ver a segunda janela, que é a janela da apresentação. Eu tirei sua apresentação, aí você inicia a apresentação, aperta Alt Tab e volta para o Zoom, aí você vai ver que lá vai ter a opção de compartilhar. Então, novamente. Não, agora não está, está aparecendo só a janela. Deixa eu maximizar. Você pode também, ao invés de compartilhar a janela, você compartilha a tela, que aí dá certo. Vai ter screen, ou então Eu vou tentar por esse da tela, porque aqui não apareceu de novo, tá só o aplicativo. Vou tentar aqui pela tela. agora coloco para apresentar. Pronto, está chegando para a gente. Tá, deixa eu usar aqui. Ver se eu consigo tirar essa barrinha de cima. Minimizar aqui. Bom, então tá ok já a apresentação, né? Ampliada. Sim. Pronto. Então, boa tarde, né, novamente a todos. O título da tese é Trajetórias de Transição à Vida Adulta no Nordeste, Novas Gerações em Meio a Possibilidades e Desafios no Século XXI. E aí, a partir desse título maior, a gente vai ter três diferentes títulos, porque a tese foi pensada em três partes, três ensaios diferentes. Então, o primeiro, Trajetórias de Transição para a Vida Adulta no Nordeste no Século XXI. O segundo, sobre a geração neném, efeitos de idade, período e coorte, sobre as possibilidades de transição escola-trabalho, nos mesmos recortes. E o terceiro, geração canguru, efeitos de idade, período e coorte, sobre as possibilidades de autonomia residencial.
Então, partindo da leitura mais ampla, né, sobre a juventude, que é um tema mais amplo, para depois chegar no tema mais específico da transição para a vida adulta, a gente tem uma dificuldade de definir a juventude, porque ela é essa categoria dinâmica, então o conteúdo dela varia no tempo e no espaço, ou seja, os jovens eles não compartilham dos mesmos modos de inserção na estrutura social, e isso tem se complexificado e se diversificado com transformações em diversos campos, né? Então, apesar do reconhecimento dessa multiplicidade crescente, de se passar a falar em juventudes no plural, a juventude, como ela foi pensada inicialmente, ela pode permanecer como um padrão ideal. E em relação a esse padrão ideal, vai haver a identificação de alguns comportamentos como irruptivos, diferentes desse ideal, ou desviantes, ou desinstitucionalizados, e aí tem várias expressões dependendo da referência. Uma dessas expressões é essa da geração perdida, e no campo demográfico, na análise da juventude como transição para a vida adulta, pode estar associado a essas discussões sobre adiamento, prolongamento e diversificação das trajetórias de transição. Então, se demora mais para encerrar os estudos, para começar a trabalhar, para casar, para ter filhos, e a gente passa a ter, com essas mudanças, novos modos de transição. E a não linearidade e reversibilidade são características desses novos modos de transição, desses novos modos de ser jovem, que explicam um pouco, né, dessas mudanças, mas que também podem refletir incertezas no processo de integração social. E aí, em decorrência tanto de desigualdades, né, sociais, regionais, espaciais, raciais, de gênero, e também de transformações nesses campos mais amplos, no campo demográfico, social, econômico, político, tecnológico. Então, diante, né, dessa discussão, e pensando que passar dos estudos ao trabalho e deixar a casa dos pais são consideradas transições-chave para os jovens, perfis mais específicos, como esse da geração neném, geração canguru, localizados nessas transições, podem ser vistos dessa maneira, né? Visualizados em um processo de transição para a vida adulta com maior dependência relativamente à experiência de coortes anteriores. Então, esses dois eventos são eventos que conversam com transformações relativas ao âmbito familiar, também institucional, e que também têm a ver com questões estruturais e conjunturais, porque eles tendem a depender da superação de alguns obstáculos no mercado de trabalho para a obtenção dessa independência financeira. Então, essas dificuldades, elas formam um contexto de incertezas que parece ter um papel na conformação de trajetórias, do que a gente poderia chamar de trajetórias de não transição, e também na heterogeneidade, entre outras mudanças que têm sido observadas no processo de transição para a vida adulta. Então, a pergunta geral da tese é sobre a influência desse contexto, né, sobre as mudanças observadas no processo de transição para a vida adulta no Nordeste, na passagem do século XX para o XXI. Então, quanto aos recortes, é, no Nordeste, porque falta estudar o tema por meio dessa abordagem mais demográfica, né, a juventude como transição para a vida adulta, focando a região. Também é uma região que pode ser ilustrativa para a complexificação dos modos de ser jovem pela mistura entre processos novos e processos convencionais, e também é uma região que permanece mostrando algumas vulnerabilidades com relação ao tema trabalho, né, relativamente às outras regiões. E nessa passagem do século, utilizando os censos de 91 a 2022, por conta de uma questão metodológica, né, é necessário um intervalo de tempo em torno de 30 anos para a gente ter as cortes sintéticas, para a gente poder falar da experiência de gerações diferentes, é necessário esse intervalo de tempo, e também porque frequentemente aparece na literatura sobre juventude essa ideia de mudanças na passagem do século. Então, a partir dessa questão, a tese ela foi pensada em três partes, né, três objetivos. O primeiro, três ensaios. O primeiro
O objetivo do primeiro ensaio é de caracterizar e observar as mudanças na transição para a vida adulta no Nordeste entre 91 e 2022, utilizando como método a análise de entropia de corpos sintéticas, aplicado aos censos de 91 e 2022. O ensaio 2 e o 3 eles vão ter objetivo semelhante entre eles, que é evidenciar se o mercado de trabalho, através do efeito de período, contribui para a configuração de trajetórias mais específicas. No caso do ensaio 2, seriam as trajetórias de transição escola-trabalho, e no caso do ensaio 3, as trajetórias de transição residencial. E aí, no caso desses dois ensaios, o método é dado período e coorte, APC, com longitude multinomial, e os censos de 91 até 2022. Antes de passar aos artigos em si, né, a tese ela tem, na maneira como está estruturado o texto, ele tem um capítulo de revisão de literatura, nomeado sobre as juventudes, que tem duas sessões. Nessa primeira sessão, ela traz um breve histórico da ideia, da conceituação da juventude ao longo do tempo, e também um histórico das abordagens e como que ela vem sendo abordada ao longo do tempo. E nessa segunda, eu reuni um pouco do que seriam as abordagens mais demográficas. Então, como que a temática da juventude se insere na agenda dos estudos populacionais, e também alguns conceitos que vão ser importantes como parte do referencial metodológico para o desenvolvimento da pesquisa. Aqui é a maneira como está estruturada o primeiro artigo, o primeiro ensaio, né? Cada ensaio já tem sua própria introdução, tem um referencial breve e mais específico sobre o tema de cada um. No caso desse primeiro, né, sobre a transição para a vida adulta, então é sobre esse processo de aquisição dos papéis sociais que são atribuídos à idade adulta, que são papéis que vêm com a mudança nesses 5 diferentes status, né? Educacional, ocupacional, residencial, conjugal e parental, que são os eventos de encerrar os estudos, começar a trabalhar, ter a sua própria residência, casar, ter filhos. Para esse primeiro ensaio, a revisão vai desenvolver um pouco mais essa ideia de como que essas transformações em diferentes campos têm contribuído para diversificar os modos de inserção na estrutura social. Da metodologia eu falo um pouco mais no próximo slide. E no caso desse primeiro ensaio já tem alguns resultados parciais, né? A maior parte é referente só ao censo de 91, então falta a parte de 2022. E esses resultados estão organizados em 3 pequenas partes, 3 sessões. Nesse primeiro, ele quantifica e traz algumas características da população jovem na região. Esse segundo é sobre a idade média, a transição, por cada um desses eventos, e aqui a análise nesse último, a análise da heterogeneidade de trajetórias a partir do método principal. Então, da metodologia, né, desse primeiro ensaio, a análise de entropia de cortes sintéticas. A ideia é desvendar os componentes de um todo, então o índice de entropia, que é o resultado desse método, ele é uma medida de quão segmentado é esse todo, e isso vai permitir identificar as idades em que tem maiores transformações, em que começam essas transformações até onde elas se estendem. Então, identificar as idades em que tem um número maior de combinações de status no curso de vida. Aí isso permite que a gente localize a transição para a vida adulta, esse momento de maiores transformações, relativamente a momentos que são mais estáveis ou mais estruturados, que são a infância antes e a idade adulta plena depois. Aí, no caso desse trabalho, as possibilidades de trajetória dentro do todo vão totalizar 16 combinações possíveis para os homens e 32 para as mulheres. Né? Aqui nessa figura a gente ilustra um pouco como que podem ser entendidas essas combinações de status. Aqui a gente tem não estuda e estuda. Cada uma dessas características pode se combinar com não trabalha ou trabalha.
Em seguida, com dependente ou autônomo, com relação aqui ao status residencial. Depois, nunca esteve em união ou esteve e está em união, no caso do status conjugal. E aí a gente chega nessas 16 possíveis combinações para os homens. Aí, no caso das mulheres, né, como tem a pergunta sobre ter filhos, cada uma dessas 16 se desdobra em duas, que é juntando as possibilidades de nunca ter tido filhos ou já ter tido o primeiro filho, já ter tido os filhos, e aí chega nas 32 possíveis combinações de status para as mulheres. Um dos resultados, os primeiros resultados parciais, olhando para essa faixa mais ampla, que é a faixa que é adotada para corresponder com a que foi utilizada no método principal, a gente vê que essa população jovem adulta ela vinha crescendo até aqui em 2010, em termos absolutos, em termos percentuais também, e apresentou redução só aqui em segundo censo de 2022. Algumas características, pouco mais da metade é do sexo feminino. Aqui na faixa de idade, a gente consegue ver a mudança no formato da pirâmide, então a gente tem esses percentuais decrescentes aqui em 91 e praticamente iguais, em torno de 14% em 2022, para todas essas faixas. A raça cor da maioria, da maior parte, é parda, né? São mais de 68% aqui em 91, a mesma coisa em 2022, só que tem uma redução, e em contrapartida tem um aumento aqui na raça cor preta, de 5% para 13%. A situação do domicílio da maioria é urbana, né? 62,78%, mas é uma proporção que, em geral, é menor em relação a outras regiões, e o rendimento familiar per capita é bem baixo aqui, mais de 68% estão aqui nessa faixa de até meio salário mínimo, de no máximo meio salário mínimo. Dessa segunda parte dos resultados, a ideia é localizar o momento, a idade em que cada uma dessas transições acontece, né? Então, é a idade em que passa a predominar o percentual daqueles que concluíram os estudos, o percentual daqueles que já estão trabalhando ou que têm o seu próprio domicílio. E aí, por ser um exercício mais simples, e não tendo ainda os dados para 2022, eu fiz isso com os dados de 2010 para já trazer algumas indicações, algumas reflexões. Né? E alguns pontos interessantes são esse máximo aqui aumentando para próximo de 100% nessas idades, né, adolescentes, em relação aqui em 91, que ficava abaixo dos 80%, e tem um distanciamento também nessas idades aqui, mais para o final do grupo etário, do intervalo etário. Então, isso mostra que a frequência à escola está mais presente, um pouco mais presente em todas essas idades. O status residencial, a gente vê que ele é o último que acontece aqui na ordem dos eventos, tanto em 91 quanto em 2010, e aumentou em um ano nesse intervalo, a idade que essa transição acontece. E um resultado que é interessante, que também é importante para a ideia do trabalho, está aqui no status ocupacional, quando a gente deixa de visualizar, de conseguir visualizar uma idade aqui para essa transição. Então, se a gente tem esse encerramento dos estudos e não tem essa entrada no mercado de trabalho, aqui se forma o perfil, né, da geração canguru, ou da geração neném, nesse caso, e sem essa entrada no mercado de trabalho e lembrando também da característica aqui do baixo rendimento, isso dificulta que essa transição a residencial ocorra, e aí tem, nesse caso, o perfil da geração canguru. E nessa última parte dos resultados é a análise da heterogeneidade de trajetórias, né, a partir do método principal. Nesse resultado parcial, né, para 1991, a gente vê que tem uma heterogeneidade maior aqui nessas primeiras idades, né, para o sexo masculino, e para o sexo feminino aqui a partir dos 17 e 18 anos. Então, isso mostra que esse momento de transformações, né, de transição, começa mais cedo aqui,
para o sexo masculino, mas acontece de forma mais rápida e concentrada aqui para o sexo feminino. Então, rapidamente alcança, ultrapassa e aí se mantém nesse nível mais elevado de heterogeneidade em relação ao sexo masculino. Outros resultados que também, né, já estão lá no trabalho, mas que ainda não foram analisados, ainda não foram discutidos, recalculando esse índice segundo algumas características, né, raça, cor, situação, domicílio e renda, são as mesmas características que eu mostrei na primeira parte dos resultados, e são características que podem influenciar nessas possibilidades de transição para a vida adulta. E tem também os índices reduzidos, que é quando eu recalculo esse índice, excluindo, né, um status por vez, daquelas 5 mudanças, né, excluo um por vez para ver o efeito que isso tem na heterogeneidade que está sendo observada. Então, isso dá uma noção da importância relativa de cada evento para a transição à vida adulta, para essa heterogeneidade que o índice está mostrando. Passando para o ensaio 2, sobre a geração neném, né, que na transição para a vida adulta vai estar localizada nessa fase da transição escola-trabalho, portanto, referente aos estados educacional e ocupacional. A revisão nesse artigo mostra que para compreender a totalidade de situações que pode ter, né, dentro desse perfil aparentemente mais específico, é necessário considerar diversas vulnerabilidades, né, tanto em relação à características do indivíduo, e aí a gente tem um pouco mais de trabalho sobre isso, mas também em relação ao mercado de trabalho, que é onde esse ensaio vai focar um pouco mais. Da metodologia tem um próximo slide que eu falo um pouco melhor, e resultados, tanto para esse ensaio 2 como para o 3, ainda não tem resultados, mas no caso desse aqui já ficou uma ideia de fazer primeiro uma análise de composição desses jovens, né, de localizar diferentes, recategorizar a partir de diferentes motivos para estar nessa condição e ver como que esses diferentes motivos pesam em estar nessa condição. Então, com atenção a essa ideia da heterogeneidade de experiências. E aí, em seguida, fazer a análise do efeito de idade, período e corte sobre as trajetórias de transição escola-trabalho. Então, para essa primeira parte, que seria ver essa subcategorização, né? A gente pode ter desempregados de curto prazo, desempregados de longo prazo, em desalento, e algumas situações de indisponibilidade também, devido à doença, deficiência ou responsabilidades familiares. Então, pode ser interessante fazer essa análise de composição. E o método principal, né, idade, período e coorte, combinado ao logito multinomial, estudar um pouco a aplicação desse método, está entre os próximos passos. O que eu tenho até então são referências que utilizaram esse método para análises próximas da temática de juventude. Uma dessas referências é essa tese da demografia, né, Oliveira, 2005, que propõe essa combinação com o logito multinomial, que é para conseguir ter mais de 2 casos como variável dependente no modelo. Então, eu entendi que isso casava bem com a ideia de ver os efeitos sobre um conjunto de trajetórias. Então, vai permitir utilizar 4 perfis, 4 trajetórias como variável dependente. No caso do ensaio 2, né, sobre os jovens neném, essas seriam essas trajetórias. Então, estuda como categoria de referência, encerrou os estudos, ainda não trabalha, aqui continua estudando e trabalha, adianta essa transição ocupacional, e aqui encerrou os estudos e trabalha, no caso, as 2 transições feitas. E o ensaio 3, né, sobre a geração canguru, passa a focar um outro evento, que é a autonomia residencial, dentro do processo de transição para a vida adulta. É um evento, né, sair da casa dos pais, que está entre os principais marcadores para a entrada no mundo adulto e também está entre os eventos que têm chamado a atenção por ultrapassar as delimitações etárias que são usuais, né, que frequentemente utilizadas para juventude. A literatura sobre esse tema, né, os trabalhos, eles variam conforme o foco
em diferentes classes de determinantes para a ocorrência desse evento. Então, alguns tratam dessa associação com outros eventos que podem acontecer junto, né? A mudança residencial junto com a do status conjugal ou junto com a do status laboral. Outros estudos tratam do que pode favorecer ou constranger essa decisão, então aqui a gente pode ter as circunstâncias familiares, pode ter também a questão da conjuntura econômica, e também tem fatores culturais e normas sociais que também influem no acontecimento desse evento. A metodologia para esse ensaio 3 é a mesma do ensaio anterior, né, o método idade, período e coorte, com logito multinomial, e os censos de 91 até 2022, mas aí a adaptação do método para tratar desse outro evento leva a que a gente tenha essas outras categorias aqui como trajetórias para compor essa variável dependente, né? Não trabalha como categoria de referência, trabalha e ainda é dependente, ainda não trabalha e já tem autonomia domiciliar, e aqui trabalha e tem autonomia domiciliar. E resultados, como eu já havia adiantado, né, o ensaio 2 e o 3 ainda não tem resultados. Aqui eu só deixei registradas as referências que aparecem na apresentação. Obrigada. Obrigada, Jaine.